Olá, então foi assim que aconteceu. Nós terminamos o último livro da saga O Ciclo da Herança, contando a história de Eragon e Safira, né? Nós não conseguimos aguentar e deixar o livro para ser degustado de pouco a pouco até o final do ano, e em um mês ou um mês e pouco nós resolvemos terminar. E aí a gente vai viajar, a Bienal vem aí, quando a gente voltar iniciaremos um outro projeto. Como é que a gente vai falar sobre o final de uma saga enorme, com muitos personagens, com muitas reviravoltas? Falar sem falar. Pra mim é difícil porque eu não me importo com spoiler e eu saio falando. Só que se eu quero manter as pessoas curiosas pra ler, eu tenho que ver o que é que eu posso fazer pra não contar muita coisa do final e ao mesmo tempo aguçar a curiosidade. Essa saga é uma das melhores sagas de fantasia que eu já li. Embora eu tenha ficado com vontade de arrancar a cabeça de Paulinho por algumas coisas que ele fez no final, ou pelo menos que ele deixou de fazer, aquele abençoado de Jesus, mas ainda é, para quem gosta de fantasia, uma das melhores sagas. Ela é muito rica em informação e em descrição também de mundos fantásticos. Então, o que aconteceu aqui? Quando nós terminamos Bristol, ele tinha se tornado um cavaleiro completo, conseguido sua espada, e o cerco vai se fechando em torno da cidade que Galbatorix reside. O último livro, o quarto, ele já começa em batalhas. Eles já começam conquistando outras cidades. E aí as primeiras páginas tem todas as batalhas em que eles estão conquistando mais cidades em torno da cidade que Galbatorix reside, para poder tentar a tão sonhada derrota do rei. Nessas conquistas, o Roran mais uma vez aparece bastante na história, porque como ele tem essa tendência a ser um líder que consegue vitórias na onde ninguém mais imaginaria que teria, ele acaba sendo mandado para algumas cidades em que está sendo difícil dos soldados conquistá-la, porque quanto mais chega perto de onde Galbatorix reside, mais resistente e mais bem guardadas estão as cidades. Então Roran parte assim para algumas missões quase impossível, e ele consegue de uma forma totalmente louca, porque ele tem essa tendência a bolar aqueles planos em que nenhum outro comandante bolaria. E com esses planos malucos, mas que dão certo, ele acaba indo cada vez mais ganhando espaço dentro da hierarquia de soldados. Porém, isso não é uma coisa boa não, porque quando se está em guerra e você se torna um comandante, você está mais em evidência de perigo. Mas a relação dele com a Catelyn continua bem interessante em meio a toda a guerra. E Eragon, ele tem a consciência de que tudo que ele fez até agora em termos de treinamento ainda não é o suficiente para derrotar o rei tirano. Então ele continua na sua busca em uma forma e uma maneira de ficar mais forte. Ele tem um período do livro que ele treina excessivamente, exaustivamente com Arya e mais alguns elfos que se juntam ao acampamento dos Varden, porque o exército dos elfos está do outro lado da Alegaiazia, também pressionando o rei por um outro caminho, também conquistando cidades. E aí ele treina exaustivamente e é orientado que não é só o treinamento físico que ele precisa de um treinamento de mente. Então, Eragon parte mais uma vez para descobrir qual é o grande segredo dos cavaleiros e dos dragões antigos que o possibilite a derrotar o rei tirano. Em meio a essa... Esqueci de uma coisa importante. Em meio a esse treinamento e essa conquista de mais cidades, mais uma raça se junta ao exército dos Varden, que é a raça dos meninos gatos, que tem uma entrada no exército de forma bem legal, bem interessante também.
O livro, ele começa a pegar fogo lá pro meio em diante, quando o acampamento é novamente atacado e quando Galbatorix aparece pela primeira vez. Porque ele é um rei, um tirano que é citado desde as primeiras páginas do livro 1, mas ele só aparece propriamente dito em carne e osso no livro 4, ele e o seu monstruoso dragão. Então é nesse momento aí que todas as raças realmente se unem, o exército cresce mesmo em meio a todas as dúvidas e brigas políticas e chegam aos portões da grande cidade. Só que só chegar aos portões não é o suficiente. É preciso saber como adentrar e a quantidade de armadilhas que vai encontrar até chegar ao rei. E é aí que a história toda acontece, né? É aí que tudo acontece, é aí que todos os mistérios são desvendados, que todas as lutas acontecem. Tudo isso que não pode ser muito explicado, a menos que você pegue realmente os livros para ler, tá? Mas o livro tem um final interessante, final de aventura, satisfatório, com muitas lutas, é o que não falta, mágica, engenhosidade dos personagens em montar as estratégias para conseguir derrotar o grande rei. Quando eles adentram o castelo, onde tudo vai acontecer e as histórias vão se finalizar, sejam elas de forma boa, ruim, sejam com vitórias ou com derrotas. O final da saga, ela é aquela saga que termina e ainda resta algumas páginas para se resolver o que se faz depois que você consegue o seu objetivo, que é derrotar o rei do mal, tirar do poder aquele que te incomoda. E o que o escritor foi bem feliz nesse sentido. Ele reservou algum tempo do livro para explicar o que aconteceu com cada personagem depois que acabou-se com o rei tirano. Só que é aí que mora o problema. Para quem ficou 6 meses, como eu fiquei lendo, você acaba tendo expectativa em cima de alguns personagens. E o autor deixou assim. Ou ele deixou solto no mistério, ou ele não citou. E aí a gente fica injuriada. A gente entende e também quer que isso aconteça, que ele escreva outros livros, já que ele criou um mundo fantástico e muito rico de personagens e possibilidades. Mas eu queria que ele tivesse feito alguns finais mais ao meu gosto. Mesmo assim, eu ainda indico ferrenhamente que você leia. Apesar de ser grandinha, toda a saga tá aqui, tá? Começa com Eragon, né? Descobrindo que a história dos cavaleiros que eram lenda é verdade, né? Consegue o seu dragão e inicia sua aventura. No livro 2 é um livro muito voltado para treinamento e descobertas. O livro 3 é um livro eletrizante, o melhor de todos os 4, porque muitas coisas são descobertas nesse livro. Muito o Eragon cresce como pessoa desde o início, quando ele começou aqui apenas um menino fazendeiro, até ele mesmo raciocina de até onde ele chegou. E o último livro é aquele livro que vai fechando os ciclos dos mistérios. Quem foram os grandes cavaleiros, os dragões, onde estão, o que aconteceu, quem morreu, quem não morreu, os final das batalhas e o encerramento da história. Então, é uma saga enorme, mas muito legal de ler. Depois, se der tempo, eu ainda vou fazer um outro vídeo para raciocinar, filosofar sobre os prós e contras de leituras conjuntas e de leituras de grandes sagas. Mas, no mais, é isso aí. Acabou-se a leitura conjunta que a gente se propôs no início do ano, que foi As Mil e Uma Noite e a saga completa de Eragon, o ciclo da herança de Christopher Pauline, ok? Esperamos que vocês tenham gostado e que também peguem os livros para ler.
e que nos acompanhe numa próxima leitura conjunta, que com certeza muito em breve nós faremos outro projeto. No mais, minha gente, muita leitura para todos vocês. É isso aí, até a próxima.